E hoje nós vamos falar aí sobre a Neogrid, uma empresa que abriu capital lá em 2020, né, naquela época que a gente teve ali de juros mais baixos, que a empresa agora vem passando por um momento um pouco mais difícil, inclusive, né, anunciando aqui um grupamento de ações. Um grupamento seguido de um desdobramento, né, um movimento aí onde a empresa vai mudar o patamar das suas cotações. É claro que normalmente, né, as empresas elas fazem grupamentos pelo fato de que elas não estão passando por um momento muito bom, as suas ações estão desvalorizadas, passam um tempo ali muito com valor muito baixo e acabam aí fazendo esse grupamento, né, para poder elevar o valor das suas ações. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo em si, tenho que dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles é sobre o nosso aplicativo Análise de Ações, que está disponível para vocês para ser baixado tanto na Apple Store quanto na Google Play. Então vai lá, baixa o nosso aplicativo do Análise de Ações e tem um mercado financeiro na palma das suas mãos. Também lembrando que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo aqui citado, né, sendo o nosso vídeo apenas um vídeo instrucional para que você conheça um pouco mais da empresa, né, e possa tomar a sua própria decisão sobre os investimentos. Então, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse fato relevante, né, da Neogrid, anunciado ali no dia 5 de setembro de 2024, onde eles falam sobre um grupamento de ação, né, e acompanhado de um desdobramento. Então, um movimento aí um pouco diferente. Essa é a segunda vez que eu vejo esse movimento parecido, né, onde a empresa primeiro ela agrupa, né, no caso aqui dela, ela vai agrupar de 100 ações, né, para uma ação, ou seja, para quem tem 1.000 ações da Neogrid, vai passar a ter 10 ações da Neogrid. Depois ela vai fazer aqui, né, um desdobramento, né, ela vai desdobrar, ó, vai fazer um desdobramento de uma ação para 4 ações. Então, ou seja, a empresa ela vai agrupar de 100 para 1. A cada 1.000 ações você passaria a ter 10 ações. E depois ela vai fazer o desdobramento de 1 para 4. Então, a cada uma ação você passaria a ter 4. Nesse movimento, basicamente, né, ó, de 1.000, né, ações você vai passar a ter 10. E depois de 10 ações você vai passar a ter 40 ações, tá? Então, esse vai ser o movimento. Como as ações da empresa estão sendo negociada aí mais ou menos a R$ 1,14, isso quer dizer que quando ela fizer o grupamento de 1 para 100, ela passaria a ser negociada mais ou menos em R$ 114. Só que depois ela vai fazer o desdobramento de 1 para 4. Então, a gente vai pegar esse valor de 114 e dividir ali, né, por 4. Então, ela passaria a ser negociada ali na faixa de R$ 27 a R$ 28 por ação. Então, um movimento aí um pouco peculiar, um pouco diferente, né, permitido ser realizado isso. Com isso, a empresa ela vai continuar com seu capital social no valor de 469 milhões de reais, né, dividido aí em 9,1 milhões de ações. Então, a empresa vai reduzir bastante a quantidade de ações que ela tem hoje, elevando aí, né, o preço das suas ações no mercado. Um ponto é o quê? Que a empresa ela vem caindo muito desde a sua abertura de capital, conforme a gente pode ver aqui, né? A gente vê que a empresa ela abriu ali o capital acima dos R$ 6, mais ou menos R$ 7 ali, e chegou a subir aqui a quase R$ 9, e desde então a empresa ela vem aqui se desvalorizando bastante, chegando a esse patamar aonde ela está aí na casa de R$ 1. Inclusive passou aqui um período, né, sendo negociada abaixo de R$ 1. Então é um ponto importante para a gente olhar em relação à empresa, essa desvalorização constante ao longo do tempo. Desvalorização essa que chega a mais de 70% de queda, né, desde o IPO. Então, a gente já fica aqui um pouco apreensivo em relação à empresa. Ok, a empresa está fazendo um desdobramento com um grupamento, mas o que a empresa faz, né? Vamos entender um pouquinho sobre ela. A empresa ela foi fundada lá em 1999. Ela é uma empresa de software em serviços SaaS, dados de tecnologia, que resolve os principais desafios do ambiente B2B, que é a negociação entre empresas, né? B2B é entre empresas, com soluções que integram e sincronizam as operações de indústria e distribuidoras varejistas, né, garante que os produtos sejam bem distribuídos, dimensionados e alocados, aumentando a eficiência dos clientes, reduzindo os altos custos com desperdícios e as faltas e excessos de estoque, liberando capital de giro. Simplificando, eles têm aqui um software onde eles vão, né, ajudar as empresas a fazerem o gerenciamento, né, dos seus estoques e a distribuição deles entre as suas diversas lojas. A gente pode ver isso aqui, ó, né, nas soluções da Neogrid, né, onde eles têm a parte de integração, supply chain, execução do varejo e inteligência comercial, onde eles fazem toda a parte de mercantil, logístico, pedidos e compras, reposição colaborativa, abastecimento e reposição, otimização de giro, promocional, precificação, comportamento do shopper, gestão de verbas comerciais, vendas diretas e indiretas, assim como monitoramento do e-commerce. Então aqui a gente vê toda a gama de solução deles, é bastante coisa, né, onde eles fazem o gerenciamento aí nos varejos de distribuidores. Então eles estão praticamente de ponta a ponta dentro dessa parte
né, de soluções para o ecossistema das empresas. Aí eles têm aqui alguns programas que eles oferecem, né, inteligência de mercado Shopper, Horus, Let, excelência operacional da Socials, SOP, né, da UIN, VMI, que é o acesso a dados, vendas e movimentos, DRP, que é planejamento de demanda e reposição. Então, isso aqui é legal, né, que são soluções que são interessantes para os varejistas, para as empresas de grande porte, né, que precisam fazer a gestão de estoque. Mas, né, é um ambiente um pouco competitivo nessa parte de software para varejo, além do fato que, como a empresa ela atende, em sua maioria, né, empresas de varejo, empresas que fazem o direcionamento de estoque, a gente tem aqui o ponto de que ela vai estar suscetível ao quê? Vai estar suscetível ao ciclo do varejo. Né? Então, normalmente, quando o varejo, né, tiver num momento pior, onde tiver empresas do varejo fechando, a Neogrid vai acabar, né, sendo aí um pouco afetada, onde ela vai ter que negociar valores, né, dos seus contratos, ou até mesmo vai perder contratos pelo fechamento de algumas empresas. Então, fica esse ponto de alerta, né, dessa vinculação bem forte com a parte, né, de serviços aplicados ao varejo. Então, agora que a gente já viu um pouquinho, né, do que a Neogrid faz, vamos dar continuidade a olhar aqui os números dela. A empresa tem aqui um dividendo de hoje de 0,43%. Ela é uma empresa que vem pagando um dividendo desde 2021, né? 22 pagou aqui 1%, 23 1,18%. Né, agora está aqui em 24 com 0,48% de dividendo. A gente vê que está com PL negativo, pelo fato de que a empresa, nesse momento, em 2024, né, quando a gente considera os últimos 12 meses, ela está tendo prejuízo, um PVP aqui de 0,65, ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, um lucro por ação negativo em 3 centavos. Quando a gente olha o histórico, né, ela veio com lucro de 5 centavos em 2020, 6 centavos em 2021, 6 centavos em 2022, né, e em 23 aqui ela caiu para 1 centavo apenas no anual. E agora em 2024, né, vem acumulando aqui 3 centavos de prejuízo. O valor patrimonial por ação da empresa é de R$ 1,96. Esses números, né, eles vão mudar um pouquinho, principalmente aqui sobre o valor patrimonial da ação, devido ao fato que eles vão fazer esse grupamento de ações, né, depois do desdobramento. Então, possivelmente aí, né, após esse movimento que foi aprovado, mas ainda vai ser falado quando vai acontecer, né, a gente vai conseguir ver aqui números um pouco diferentes. Em relação ao crescimento da receita, eles têm um crescimento aqui de 8,67% nos últimos 5 anos. O crescimento do lucro não tem, até porque eles estão tendo prejuízo, né, um ROI negativo de menos 2%. Então a gente vê aqui uma empresa, né, que está com uma piora significativa nos seus números. Em relação à receita da empresa, né, receita líquida, a gente pode ver alguns pontos interessantes. Desde 2017, que é os dados que a gente tem, ele vem subindo aqui, né, sua receita líquida de forma até significativa. Chegou aqui até esse patamar, mais ou menos 270 milhões de reais de receita líquida, só que agora a gente vê, né, uma empresa desde 2022, né, andando de lado com essa receita líquida, né, sem um crescimento muito significativo. E o outro ponto bem importante para a gente observar é que o lucro líquido, né, ele vem andando aqui, ó, de lado praticamente, né, todo esse tempo. Então isso aqui já é um ponto para a gente ficar de olho. E ainda mais agora, né, que a gente vê a empresa com uma queda muito acentuada, né, de 2022 para 2023 no seu lucro líquido, e agora a gente vê em 2024 a empresa apontando aí possivelmente um prejuízo. Então, é um ponto aqui para a gente se observar com atenção. Quando a gente olha para as margens veio caindo, né, estavam estabilizadas aqui de 2020 a 2022, e mais ou menos 6% de margem. É uma empresa que trabalha com a margem muito apertada, até porque trabalha, né, aí com empresas do varejo, em sua maior parte. Isso acaba que eles têm aí uma margem um pouco mais apertada. E agora a gente vê uma queda acentuada, né, levando inclusive a um ROI e uma margem negativa pelo fato que eles estão tendo prejuízo. Em relação à dívida, é algo que é tranquilo para a empresa por enquanto. A gente vê a empresa, né, é claro, com uma redução de caixa ao longo do tempo, fazendo investimentos e agora tendo prejuízo, então eles acabam usando esse caixa aí, né, para manter a empresa. Então, abriu capital em 2020, fez a IPO, colocou dinheiro no caixa, né, e veio gastando esse caixa e agora está aqui com caixa na casa de 160 milhões de reais. E a gente vê, né, a dívida líquida da empresa tendendo a ir a zero, né, ou até mesmo ficar positiva. Então, com isso a gente vê que a empresa hoje ela está tranquila, né, ela tem 167 milhões aí de caixa, tem uma dívida, né, ali bruta de 18 milhões apenas. Com isso, ela fica com um caixa positivo de 149 milhões. Então, em relação à dívida, a Neogrid é uma empresa que está relativamente tranquila. Então, a gente não tem muito o que se preocupar por enquanto em relação a isso. Mas, né, a empresa vem tendo prejuízo e a gente precisa entender, né, o que a empresa vai fazer para reverter esse prejuízo e conseguir consolidar esse resultado. É claro que com essa margem média na casa de 6% aqui, né, eu ficaria um pouco preocupado com esse tipo de ativo. Né? Inclusive,
se eu tivesse esse ativo em carteira, ele seria um ativo que seria ali em média de 1 a 2% no máximo, devido ao risco que ele tem, principalmente, né, pelo setor que ele atua e pela questão da margem média que a empresa oferece aqui, líquida, né, na casa de 6%, que é uma margem relativamente apertada. Qualquer, né, acontecimento aí no mercado, o que acontece? Prejuízo, certo? Então, Neogrid é um ativo que a gente precisaria estudar um pouco mais a fundo para ver o quão intrínseco é essa participação dela, desse serviço B2B, né, dentro do varejo principalmente, né, e ver a fortificação dos contratos, né, a duração desses contratos, os valores, a atualização de preços deles, né, e qual é a segurança da manutenção desses contratos ao longo do tempo. Mas no vídeo de hoje é isso, vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, porque aqui no Análise de Ações você fica por dentro do mercado financeiro, tem estudo de empresas e também, né, aí a apresentação de resultados quando a gente está em período de resultados das empresas ali trimestrais. No mais é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.